Se você hoje precisa desenvolver um gestor comercial, precisa formar um novo líder na tua operação, você não sabe como fazer isso, não sabe como entender quais são as valências e habilidades que esse cara precisa ter, não sabe se essa pessoa precisa ser igual ou diferente de você, não sabe fazer um plano de treinamento para essa pessoa, não sabe o que você tem que avaliar e analisar para entender se essa é a pessoa certa, fica até o final, porque eu e a Aline vamos falar primeiro da nossa história, da nossa trajetória, quais foram as nossas dificuldades e quais foram as coisas que nós fizemos para ter resultado nisso. E olha, eu formei alguns líderes, mas a Aline já formou centenas de líderes na jornada dela dos últimos anos, não é, Aline? Acho que mais especificamente 753 líderes. Está começando mais um Toca o Sino podcast, o podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou João Rosa. Eu sou a Aline Decker. Bem-vinda, Aline. Obrigada, João. Hoje um podcast especial, somente eu e a Aline, como nos velhos tempos. Muito bom, muito bom. E hoje a Aline está aqui porque o assunto que a gente vai falar é um assunto que, primeiro, é muito legal de falar, é muito... gostoso, tem muito tópico para falar sobre ele, e a Aline é especialista nesse assunto, ela faz isso, ela forma líderes, ela está o tempo inteiro na internet dando palestrinhas sobre esse conteúdo. O assunto de hoje é liderança, mas um tópico mais específico sobre liderança é como formar líderes, como ser líder de líder, né, Aline? Como é que é? Exato, como é que é essa dinâmica de elevar a maturidade ou como realmente assumir esse papel de ser líder de outros líderes, né? E fazer com que esse time que você lidera tenha um mesmo nível de maturidade que você. Então, pegando o gancho dos 750 líderes, Aline, eu acho que a gente pode começar esse episódio falando sobre como que eu identifico que eu tenho necessidade de uma nova linha de liderança na minha empresa. E eu quero te perguntar isso. Como é que você percebeu que chegou o momento que, eu preciso de mais alguém para dividir esse barco comigo? Tem algum número de pessoas que eu posso liderar ou não? Tem alguma dinâmica que fala, quando chegar com tantas pessoas você precisa de mais gente. Ou quando você tiver tanto de atividade você precisa de mais gente. Como que a gente começa por isso, Aline? Eu vou trazer dois cenários, que o cenário é quando você já tá precisando e o cenário é quando você já vai prevendo isso. Boa. No meu caso, eu vivi as duas coisas, que foi quando a gente tava com mais ou menos, né, porque eu era minha primeira liderança, né, eu tava com acho que 4 ou 5 pessoas na equipe, com os planejamentos que a gente tava fazendo da empresa, eu já tava pensando, o que eu vou precisar daqui a pouco? Quem serão as pessoas que eu vou precisar daqui a pouco? Então, eu fui fazer benchmarking, fui ver como é que era, por exemplo, como é que era a estrutura do time de marketing de uma empresa que faturava 30 milhões. Como é que era a estrutura de um time de marketing de uma empresa que faturava 50 milhões. Eu fui fazer alguns benchmarks bem à frente e depois eu fui trazendo para a realidade. Nisso, eu comecei a perceber, a tendência é que eu vou precisar desta liderança e dessa liderança. Então, essa foi a primeira coisa. E aí, quando realmente foi chegando o momento, desde esse momento, na verdade, voltando um passinho, desde esse momento eu já comecei a olhar para algumas pessoas da equipe e pensar, quem serão essas pessoas que vão possivelmente ocupar essa posição? Então, ali eu já fui fazendo um trabalho, que é muito do que a gente vai falar hoje, né, durante esse podcast, mas aí quando chegou o momento de realmente promover essas pessoas, foi quando eu tava liderando 10 pessoas diretamente. E aí tem aquela teoria do Bezos, né, da Amazon, que é o Two Pizzas Team, que no caso... 2 pizzas tem que ser suficiente para alimentar um time, sendo que um time de 8 pessoas, mais ou menos, cada pessoa vai comer 2 fatias, cada pizza vai ter 8 fatias, então 2 pizzas tem que ser suficiente para alimentar. E aí eu já tava com 10, mais ou menos, ali, com algumas pessoas diretas e indiretas, e já tava ficando sufocante mesmo, porque eu não conseguia mais fazer... Eu conseguia fazer as conversas individuais que tem que ser feitas, os feedbacks, só que eu já sentia que eu não conseguia mais lidar do mesmo jeito que eu lidava antes. E aí foi o momento de realmente promover e efetuar essa mudança no time, né? Tem um ponto que você falou que foi preparar alguém do time para subir esse cargo. Por que preparar alguém do time? Por que não trazer de fora? Por que você quis trazer alguém e formar alguém dentro do teu time? Acho que talvez esse possa ser a primeira dúvida que alguém tá... será que eu contrato ou será que eu formo? Uhum. Essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, eu sou a pessoa que eu gosto muito de ver as pessoas crescendo dentro da equipe. Isso faz com que ela queira continuar, ela vê oportunidade pra ela e a gente sempre tem que pensar no longo prazo, né? Eu não vou contratar uma pessoa pra ficar comigo 2 meses. Geralmente você contrata uma pessoa porque você quer que ela fique por muito tempo. E até porque a rotatividade, ela gera, muito custo pra empresa. E quando você vai lá,
tem um time que já tá um tempo contigo, só que na hora de você colocar alguém numa posição massa, se as pessoas quiserem, obviamente, né? Porque a gente vai achar essa posição horrível, e faz sentido. Pra algumas pessoas vai ser horrível, pra outras vai ser maravilhosa. Mas na hora de colocar, promover alguém pra realmente crescer na carreira, você vai lá e traz alguém de fora. Primeiro, que essa pessoa de fora, ela pode não ter todas as características que uma pessoa de dentro de casa tem, no sentido de alinhamento com a empresa, conhecimento da empresa, dos produtos e tudo mais. Então, a pessoa de dentro de casa já tem isso, mas ela ainda não tem habilidade de liderança. Só que daí você bota na ponta do lápis, eu quero mostrar dentro da minha cultura da empresa, eu quero mostrar para as pessoas aqui de dentro que elas têm a oportunidade de crescer, ou por mim tanto faz, se for sair, beleza, não vou me importar com isso, aí vai depender de você. Eu acredito que toda liderança deveria ter como prioridade desenvolver novas lideranças na empresa. Boa. E sendo assim, uma hora eu vou promover, porque se eu não promover essa pessoa, ela vai ser líder em outra empresa. Exatamente. E aí eu gastei energia, gastei dinheiro e eu não promovi essa pessoa que eu mesma formei. Então essa seria a minha resposta. É interessante esse teu ponto. Eu acrescentaria um depende, porque depende também do cargo que você quer, Total. depende também do momento da empresa que você está vivendo, depende da velocidade que você pode fazer. A gente não vai entrar nesse assunto aqui, mas acho que para esclarecer por que a gente vai para essa linha de raciocínio que é formar novos líderes, é porque tanto você tem uma opinião e eu tenho uma opinião muito parecida que a promoção é uma maneira de reter talentos. Então, se eu estruturo a minha empresa para ser uma empresa que dá oportunidade, que tem um planejamento de crescimento para algumas pessoas, eu consigo motivar a pessoa que está sendo promovida, mas consigo mostrar para as outras pessoas que estão aqui junto comigo que elas terão oportunidade de crescimento dentro da minha empresa e que elas podem se dedicar, que elas podem trabalhar bastante, que elas estão sendo analisadas para no futuro elas crescerem junto com a gente. Então, eu gosto muito dessa tese. Eu particularmente, no meu momento de empresa e no momento de vida até hoje, eu só formei liderança, eu nunca contratei um líder externo até o momento, porque eu tenho essa crença. Isso porque quando eu falo de plano de carreira para a área comercial, eu já desenho esse plano de carreira mostrando para a pessoa que ela começa no passo 1, 2, 3 e o passo 4 ela pode se tornar um coordenador, um líder, coordenador e depois gestor. Isso é uma ferramenta que eu utilizo para engajar meu time. Então eu não posso ir contra a minha palavra. Mas eu trouxe esse ponto porque eu sei que você já fez diferente. Eu sei que você já teve um momento que você teve que contratar um líder de fora porque na tua equipe não tinha gente preparada. E esse ponto que tu tocou é bem importante, porque assim, eu sempre vou priorizar, desenvolver e promover dentro de casa. Sim. Só que, se chegar no momento de promover, que foi o que aconteceu comigo, eu tava desenvolvendo 2 pessoas, na verdade eu tava desenvolvendo várias, mas as pessoas que estavam mais prontas eram 2 específicas. No momento de promover, uma delas estava ali na equipe e a outra, ela acabou saindo para uma outra oportunidade. Ela foi abrir o próprio negócio, seguir o próprio negócio que já existia, enfim, com o cônjuge dela. Cônjuge é engraçado nessa palavra. Mas enfim, com o cônjuge dela. Então, eu fiquei sem essa pessoa que já estava praticamente pronta. Sendo assim, eu olhei para a equipe, vi quem eram as pessoas que estavam ali. Das pessoas que estavam ali, muitas delas estavam caminhando para possivelmente ocupar essa posição, mas ainda não era o momento nem de vontade delas. Elas sentiam que era uma responsabilidade muito acima do que elas gostariam de ter na hora. E era mesmo, né? E de fato era. E naquele momento eu senti que também não era o momento delas, né? Então foi quase que um acordo mútuo, sendo assim, eu tive que trazer alguém de fora. E aí eu tive que trazer... E eu tive essa experiência, inclusive, trazendo uma pessoa que ficou por um tempo. Eu entendi alguns pontos ali dessa dinâmica e do perfil da pessoa que eu contratei e contratei outra pessoa. E essa segunda pessoa teve um fit muito maior, né? Teve uma conexão muito maior até com o time. Não, essa história é bem legal, que eu que vivi de perto entendo um pouquinho desse cenário. Eu queria trazer contribuir um pouquinho com a primeira pergunta que eu te fiz sobre se preparar ou não se preparar. Eu vivi uma situação muito parecida, né? Então, eu entendia que a gente ia crescer a equipe, que a gente ia exponencializar muito rápido a área comercial. E eu estava inicialmente como gestor. Já me tornei gestor de cara logo de um time de 4, 5 pessoas na época, se eu não me engano, porque a minha própria transição de vendedor para gestor, para coordenador na época, já foi meio assim, eu era vendedor, meio líder dessa galera, já contratava... Foi meio híbrido, né? Foi meio híbrido, então eu vendia, mas eu contratei a galera, eu treinei todo mundo, eu que dava feedback, eu que cobrava a galera, só não estava oficializado como cargo, e as pessoas me enxergavam já como gestor, então para mim foi muito fácil a transição. Primeiro, porque eu era líder técnico, a gente já conversou sobre isso, né? Então, o fato da liderança técnica me ajudou também. Não era suficiente só a liderança técnica, mas a liderança técnica me ajudou a
ganhar autoridade com aquelas pessoas. É que para as pessoas fica uma coisa lógica. Se você é a pessoa que mais entende daquilo, as pessoas pensam, não, então realmente, tem mais alguém aqui que entende? Não, não tem. Então, fica meio lógico, porque as pessoas estão sempre buscando lógica nas decisões que são tomadas, nas atitudes. Então, por isso que por esse lado fica mais lógico. Agora, se você promove uma pessoa que ela tem todas as características comportamentais para ser líder, porém ela não tem todas as habilidades técnicas daquele setor, as pessoas tendem a questionar. Até que ela conquiste aquele espaço dela e conquiste o respeito, né? Perfeito. E aí são 2 pontos, né? Primeiro, quando você tem essa habilidade técnica e você é líder técnico e é promovido, você ganha quase que não uma carta branca, mas você ganha um bônus assim, pô, você saiu com 2 pontinhos na frente. Só que se você não... vou trazer uma analogia aqui, poucas pessoas vão entender. Mas, por exemplo, o São Paulo trocou de técnico no início do ano. Trocou o Dorival pelo Carpini. O Carpini, ele não era um líder muito técnico, mas o Carpini, ele ganhou um bônus porque logo no primeiro jogo, o segundo jogo dele, ele ganhou um título com o São Paulo. Então, a torcida teve um pouquinho mais de paciência com ele no início, porque ele já foi campeão de cara. Então, o que aconteceu? Ele não performou, essa paciência foi se esgotando. Se ele não tivesse ganho aquele título, ele não tinha tido tanta paciência. E quando eu falo o líder técnico, ele já chega com esse título ganho, ele já chega com esses pontinhos a mais e ele tem que manter esses pontinhos a mais. Só que se ele não manter, ele vai perdendo toda a credibilidade do time e ele vai ser somente um bom vendedor e não vai ser um bom líder. Sim, justo. E aí o contrário é algo um pouco diferente, né? Então você não tem essa habilidade de líder técnico, mas você tem as competências de liderança. Então você tem que suar muito para ganhar esses pontos e começar a ganhar notoriedade, ganhar o direito de liderar da equipe. E aí comigo foi acontecendo isso, né? Então eu me tornei esse líder. Só que quando eu me tornei esse líder, a gente já tinha um planejamento de crescimento muito rápido e saberíamos que precisaríamos desenvolver liderança. E quando eu notei esse cenário, eu fiz algo muito parecido, até porque eu conversava contigo e tudo mais, que foi entender, quem são as pessoas que têm algumas oportunidades, então vamos mapeando quem tem oportunidade, e fui montando todo um planejamento para entender como que eu conseguiria desenvolver liderança. Mas eu cheguei a ter um time que eu liderei diretamente de 18 pessoas. Óbvio, a gente já conversou em outro podcast. O fato de ter 2 cargos nessas 18 pessoas facilitava um pouco essa liderança. Porém, fazer 18 one-on-one por mês era quase impossível. Fazer 18 one-on-ones em 2 meses, viajando 2 semanas uma semana por mês, ou quase 2 semanas por mês, era quase incalculável de fazer. Então, algumas rotinas de liderança elas foram começando a ser deixadas de lado por conta que eu tinha muita gente para liderar. E aí foi onde eu já tinha feito um processo, começado esse processo de desenvolver pessoas dentro da área, para formar para a liderança. E aí até que eu encontrei uma pessoa que foi o Matheus, que está comigo até hoje. Hoje é meu líder dentro do Toca o Sino, mas na outra operação ele foi líder lá dentro. Então foi mais ou menos uma trajetória parecida com a sua, só que a gente já estava imaginando formar essas pessoas. Não foi, preciso de um líder. Não, eu sei que eu vou precisar de um líder. Sim. E aí quando a corda apertou, preciso botar um agora, porque senão não vai rolar. Até comigo foi... quando eu comecei a desenvolver, levou mais ou menos uns 8 meses e tal de desenvolvimento e não era uma garantia de cargo, nada disso, mas algumas dessas pessoas da equipe já foram recebendo algumas das oportunidades, que eu acredito que são algumas ações que a gente vai mencionar aqui nesse podcast, e aí elas foram se destacando e tendo uma elevação de maturidade mesmo, que deu a confiança de promover essa pessoa. Ótimo. Porque precisa é um processo mesmo, você precisa ir entendendo se a pessoa tá no momento ou não tá, porque se você promover a pessoa errada dentro da equipe, não tem mais como regredir, ou você desliga ou desliga. Exatamente. Não tem o que fazer. E aí o que a maioria das pessoas fazem, ficam com pena, mantém, só que, cara, é um prejuízo muito grande você ter um líder que não tá alinhado com a empresa, ou que não tá alinhado com o cargo, né? Eu acho que a gente pode seguir pelo caminho de como que a gente forma, quais são essas responsabilidades, qual que é o caminho que a gente vai desenvolvendo para formar, e depois a gente volta para falar o que a gente analisa depois desse caminho que a gente dá para as pessoas. O que você acha? Interessante. Então, me conta aí, Aline, como é que você fez para formar os líderes e como é que você acha que é o jeito certo de formar essas pessoas dentro das empresas ou dentro das áreas que você trabalha, e eu vou compartilhar um pouquinho sobre como que eu faço na área comercial. Então, começa você. Bom, a primeira coisa é que a gente é muito suspeito de falar que é treinamento. Então, não tem por onde
onde ir. Mas dentro do treinamento tem muitas oportunidades e quando a gente começa a ver que treinamento não é só sentar numa sala de aula, tem muitas coisas que a gente faz com o time que vai treinando eles. Então, por exemplo, você pode... aqui nesse momento, você que tá ouvindo esse podcast, você tá desenvolvendo novas habilidades, não tem jeito. E aí, se você for o empresário, a empresária, dono da empresa, você tá querendo melhorar as suas habilidades de liderança. E aí, eu até tava comentando com o João antes de começar o podcast, que assim, é muito legal que você esteja desenvolvendo habilidades, só que não adianta só você estar desenvolvendo essas habilidades. Você pode enfrentar alguns cenários. Você tá aprendendo aqui, você preparar um treinamento e levar pro seu time e treinar eles. Olha, é assim que funciona, feedback se faz desse jeito. Enfim, à medida que você for aprendendo ferramentas de liderança, vai ensinando pro teu time também, porque assim você vai desenvolvendo eles. Ou você pode fazer com que o teu time consuma conteúdos e treinamentos e tal, assim como esse podcast ou até outros treinamentos pagos de liderança que existem, formações e assim por diante. Você pode ter algumas rotinas de estudo, como você montar, como eu comentei antes, mas montar apresentações e levar pro seu time, estimular essas pessoas para que elas montem apresentações também e treinamentos e apresentem para todo mundo da empresa ou pro time dela e assim por diante, porque assim você vai desenvolvendo uma habilidade de tornar esses possíveis líderes como treinadores dentro da equipe, porque o líder, ele é um dos chapéus que o líder veste sempre é ser um treinador. Sim. Então você já consegue ir estimulando essa habilidade antes mesmo de sentar nessa cadeira, né, dessa pessoa sentar nessa cadeira. Você pode ter algumas rotinas de estudo, como aplicar o método Kumbuka, como aplicar como é que o teu é o do podcast? O KumbuCast? O KumbuCast, que o Kumbuka seria um clube do livro e o KumbuCast seria um clube do podcast. Exatamente, é mais ou menos isso. E que é tudo adaptado, né? Porque o Kumbuka é só o Kumbuka mesmo. Sim. E tem o livro. Daí a galera trouxe o KumbuCast, que é pegar um podcast, estudar o podcast e falar. E sim, muito para o KumbuCast, ele veio muito relacionado a fazer com que o time crie rituais de ouvir os nossos próprios conteúdos. Então lá no CMS a gente tem o pilar mercado, que é conhecer tudo sobre produto e conhecer tudo sobre o nosso próprio cliente. Então nada melhor do que estudar o nosso próprio podcast. Gostei da ideia, inclusive. Vou aplicar. Boa. Vou aplicar. Boa. É muito massa. Muito bom. Mas tipo... E veio do time, tá? Hã? Veio do time. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E ainda nessa linha de raciocínio, eu só trago um ponto de alerta que, assim, dependendo da pressa que você tem, o método Kumbuka talvez não seja o método mais efetivo para você formar líderes. Não. Porque o método Kumbuka, ele é longo, tu pega um livro e tu esparrama ele. E aí, o método Kumbuka eu recomendo muito para você que quer mudar o modelo mental do time, você quer implantar uma cultura. Eu acho que o método Kumbuka, pra mim, é trabalho de afiar machado. Pode trabalho de... assim, a gente tem uma crença... Pô, eu tenho uma empresa de educação, a Aline tem uma empresa de educação, só que não é só porque a gente tem uma empresa de educação que a gente acredita nisso, é porque é real. O teu time ele precisa estar sendo desenvolvido o tempo inteiro. A tua empresa ela precisa ser uma escola. E o método Kumbuka é apenas um ritual de desenvolvimento contínuo. Você pode ou deve ter rituais de desenvolvimento contínuo o tempo inteiro. E eu encaixo o método Kumbuka como esse ritual. Óbvio, sim, eu consigo direcioná-lo para alguma habilidade específica. Perfeito. Que eu estou precisando. Só que essa habilidade adquirir essa habilidade a longo prazo. Exato. Não é a curto prazo. Pode continuar. Não, até porque quando a gente olha para liderança, poucos livros vão te realmente mostrar qual que é a real de ser um líder. Então, assim, vai te dar muita visão, pensamento estratégico, ampliar a tua bagagem de alguma maneira, mas, assim, te formar como líder vai ser muito difícil. Sim. Então, o método Kumbuka eu vejo como um método auxiliar disso. Mas eu vou dizer que tem um treinamento que não é um treinamento oficial, que pra mim é o melhor de todos, que até hoje na live, tu até comentou ali na live, que é fazer perguntas. À medida que você vai crescendo, e quando eu falo crescendo, essa é uma coisa importante. Não sei se você que tá ouvindo aqui é um empresário. Se você tá ouvindo aqui é um empresário, uma empresária, você também cresce dentro da empresa. Porque no primeiro momento você lidera a operação, depois você se torna líder de líderes, depois você pode se tornar líder de líder de líder, então você também vai crescendo. Então, à medida que você vai crescendo nessa base de liderança, a principal habilidade que você tem que desenvolver é a de fazer perguntas. Porque quanto mais perguntas a gente faz para a equipe, mais a gente estimula o tic-teco da galera mesmo, para eles pensarem. E as lideranças vão ter que tomar decisões por você em muitos momentos. Sim. Então você tem que o tempo todo estar estimulando que as pessoas, que especialmente as lideranças, encontrem respostas. Então, quanto mais perguntas você fizer, mais você eleva a maturidade do time. Fazer pergunta é fundamental. E aí esse foi um grande insight que eu tive da tua live hoje, que é
Quanto maior vai aumentando o teu nível de responsabilidade, maior tem que aumentar o teu nível de conhecimento em fazer perguntas. Algo relacionado a isso que eu tive de insight. E trazendo um paralelo para o empresário, o empresário ele vai ter momentos dentro da empresa. Vai ter um momento que ele vai ter que ser super diretivo e vai ter que ter um momento que ele vai ter que ser um pouco mais suportivo. Sim. Quando ele entra no papel suportivo, é suportivo mesmo, essa é a palavra, né? Suportivo. De dar suporte, né? Ele vai ter que começar a fazer mais perguntas. Então, ele vai fazendo a transição de dar resposta para fazer a transição de dar perguntas. E, cara, isso é momento de empresa. Então, quando é eu e um funcionário, eu vou dando direcionamento. Quando eu começo a crescer o meu time, ou vender mais, ou trazer mais clientes, ou trazer mais responsabilidades, eu tenho que começar a desenvolver as lideranças e fazer as perguntas certas para as pessoas trazerem mais respostas. Até porque se eu tiver que trazer todas as respostas, eu vou ser o gargalo da minha empresa. Sim, total. E tem uma coisa até complementando nesse assunto de treinamento, é dar oportunidade, é delegar desafios. Essa parte é uma parte muito chave, assim, ao invés de você, beleza, temos uma meta, temos um plano. Ao invés de você pegar esse plano e desenhar ele inteiro, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, ao invés de você fazer isso, senta com as suas lideranças ou com as suas possíveis lideranças que você está cogitando aí promover e fala assim, olha, eu tenho um objetivo. Nossa meta é tal, eu tenho uma ideia de esses são alguns dos comos que vai fazer a gente chegar lá, mas agora faz o seguinte, elabora um plano de como que vai ser aplicado na prática mesmo. Quais atividades vão ser feitas, quem vai fazer o quê, qual que é o prazo, até quando, que vai precisar de recurso e tal. E me apresenta um plano de execução dessa meta aqui. Comece a estimular isso pro time, porque senão você vai de novo dar todas as respostas e teu time nunca vai estimular esse pensamento de resolver os problemas e trazer soluções para os problemas, né? É o treinamento intencional, Total. né, Aline? Que é questionar as pessoas para elas trazerem as respostas. Cara, quando você falou em delegar responsabilidades, eu vou trazer um pouquinho pro meu lado, porque, e até adiantando um pouco o assunto, essa é a principal maneira que hoje eu desenvolvo líderes na minha empresa. Delegando responsabilidades. É assim que eu vou entendendo se essa pessoa tem postura e tem vontade e tem um pouquinho de habilidade para ser um líder dentro do meu time. E foi assim que eu promovi meus líderes e é assim que a gente está fazendo hoje. Então, o que a gente faz? Dentro da área comercial, sem contar a parte conceitual, que a gente busca sempre ajuda externa para trabalhar a parte conceitual de liderança, entender, além de tudo, como dar feedback, como contrata, enfim, todo esse quesito macro de liderança, o dia a dia eu treino da seguinte maneira. Eu pego uma listagem de responsabilidades que eu tenho na minha área. Então, por exemplo, a gente tem muitas coisas, porque é muito processinho na área comercial. Então, é cuidar de CRM, é preencher ferramenta de indicadores, é preencher indicador de comparecimento em sessão, é cuidar da listagem de agendas que tem diária, é cuidar, por exemplo, que a gente tem hoje no Toxino de algumas reuniões específicas, então reunião de treinamento, reunião de desenvolvimento, reunião da comunidade Vendedor Toxino que a gente tem, que está mudando para Vendedor Protagonista. Então, eu tenho várias responsabilidades que, se eu tiver que fazer tudo, ou o meu líder tiver que fazer tudo, ele vai se atolar. Mas só que seria a responsabilidade dele. E aí como é que a gente faz? Eu pego essas responsabilidades e vou mapeando algumas pessoas e, cara, assim, sem muito critério, eu vou entregando algumas responsabilidades para algumas pessoas. E essas pessoas vão executando as responsabilidades no dia a dia delas. Primeiro que é bizarro, mas as pessoas amam receber mais trabalho. As pessoas gostam de receber oportunidades diferentes. Por quê? Se você vende bem essa ideia... Pode seguir, que eu não sei se você ia falar isso, mas vai. Eu ia entrar nesse ponto. Porque quando as pessoas elas recebem mais responsabilidade, elas entendem que elas estão ganhando mais importância no trabalho. Então, elas não se conectam com eu vou trabalhar mais. Não, eu estou ganhando mais importante, eu tô ganhando mais importância, eu estou me tornando mais relevante. Então, elas abraçam aquilo. Óbvio, é 100% das vezes? Não. Você precisa vender muito bem essa ideia. Isso é fato. E aí a gente começa a delegar essas responsabilidades e eu vou entendendo quem vai se destacando nessas responsabilidades. Então eu entrego para uma coisa, entrego para outra uma coisa, entrego para outra uma coisa, entrego para outra uma coisa e vou mapeando quem está entregando, quem está sendo proativo, quem está tendo habilidades que são complementares às minhas. Então, cara, o que eu precisava? Eu, quando era gestor e precisava formar um novo líder, eu precisava de alguém extremamente disciplinado. Porque, para mim, disciplina sempre foi algo difícil. Eu sempre fui um cara extremamente ideativo. Eu sempre fui e sou até hoje ideativo. E cara, tava falando com a Mai, né? Super sanguíneo. Falo bem, encanto as pessoas falando. Só que, em contrapartida, o restante, que é
É verdade, tu sabe disso. Em contrapartida com processo, rotinas diárias, tudo isso sempre foi uma dificuldade. Eu fazia, quando fazia, com muita dor no coração. E eu precisava mapear pessoas que tivessem um pouco mais desse perfil. E depois acho que você vai até comentar sobre isso. E aí eu comecei a anotar essas habilidades ao longo do dia a dia. E, cara, quando eu percebi algumas pessoas com maior proatividade que já tinham responsabilidades, mas me viam no meu dia a dia com muitas coisas e vinham tomar aquilo de mim, opa, aqui tem um comportamento que eu preciso, aqui tem um comportamento que eu preciso. A gente fez isso muitas vezes e hoje eu faço. Então hoje dentro do Toca o Sino, a gente tá fazendo o mesmo processo. Eu sei que a gente vai precisar a gente vai precisar de lideranças novas já. E, cara, as mesmas responsabilidades que eu tinha lá atrás, a gente tem hoje, que é nesse time, e a gente tá dividindo entre as pessoas que estão lá. E já tem pessoas se destacando, já tem pessoas assumindo essas responsabilidades, e o próprio time já começa a enxergar, opa, peraí, esse cara... será que ele vai virar líder? Porque olha o que ele está fazendo. E aí começa a vir todo esse desenvolvimento de pessoas. Então, delegar responsabilidades, para mim, é a minha forma de desenvolver ou identificar quem são as pessoas. E, óbvio, não adianta só delegar as responsabilidades se eu não entregar a parte técnica, teórica, estudo e desenvolvimento para essas pessoas. E por isso que, cara, ajuda externa para isso é fundamental. Até nesse ponto que você falou de delegar, explicar pra pessoa exatamente o que você espera. E aí eu vou adentrar num aspecto que é bem interessante, que assim, quem assiste o podcast do Toca o Sino já tem essa habilidade, ou de alguma maneira já tem algum tino que olha pra isso, que é o líder precisa ser persuasivo. Boa. Não tem como. Você vai... Porque, por exemplo... Vamos pegar essa mesma coisa. Eu estou simplesmente dando mais trabalho pra uma pessoa. Nu e cruamente eu tô fazendo isso. Tô dando... a pessoa já tem o dia dela, que é mó trabalhoso, faz um monte de coisa, eu tô pedindo pra ela preencher uma planilha que vai levar meia hora, 1 hora do dia dela todo santo dia. Só que se eu simplesmente falar pra ela, putz, olha só, tô atolada aqui, não tô dando conta disso. Cuida dessa planilha aqui pra mim. Pode ser que isso funcione. Da pessoa, não, deixa comigo, deixa que eu te ajudo e tal. Ou pode ser que ela fale, de novo, isso aqui é trabalho do meu líder não faz nada e eu fico aqui só fazendo o trabalho do meu líder. Pode acontecer esse cenário, porque depende do jeito que você vai delegar. Agora, se você chega e fala, olha, tô te dando isso daqui, cara, é uma oportunidade, eu vejo que você tem algumas habilidades pra cuidar disso daqui e eu quero que você desenvolva cada vez mais o teu senso crítico, o teu isso e tal. E você, claro, tem que falar a verdade, né? Não vão inventar coisa. Mas coisas que estão... João. Coisas que estão relacionadas, àquilo que você tá delegando, se você vende bem essa ideia, a pessoa ela vai fazer isso. Nossa, que massa, eu tô ganhando mais responsabilidade. É diferente, é tudo o jeito que a gente vende a ideia. E aí, até emendando nisso, quando a gente tá lidando com líderes, o gatilho da razão é muito importante. Sim. Porque, cara, pensa, ele não é mais uma... É que eu não quero tornar isso pejorativo que eu vou falar, mas assim, ele já não é uma pessoa que só executa. Ele já pega as informações, precisa organizar elas para passar para o time para executar. Então ele já é uma pessoa que utiliza o raciocínio crítico de uma maneira mais aprofundada, talvez, do que outros setores que acabam executando muito e só vai e executa o que estão pedindo para fazer, basicamente. Então essa pessoa, você não consegue dar um somebody love nela, você não consegue, faz isso porque é legal, peraí. Ela fica se perguntando o tempo todo, tá, mas o que eu ganho com isso? Por que eu deveria fazer essa tarefa? Por que eu deveria comprar essa ideia que eu nem concordo tanto e levar pro meu time fingindo que eu concordo com tudo isso que tá falando? Por que eu deveria fazer isso? E aí é o jeito que você vai vendendo essa ideia, delegando, mostrando que ela vai crescer, mostrando que isso vai aumentar a empregabilidade dela de alguma maneira, mostrando que isso pode levar ela para um possível outro cargo, ou mostrando que aquilo vai dar uma habilidade para ela que vai trazer mais confiança, mais resultado e tal. Você sempre tem que estar vendendo a porcaria da ideia. Não dá. Não dá pra descansar, mas literalmente. A vida inteira, para tudo, a gente faz isso, né? E dá pra trazer outros fatores, né? Porque ela vai se tornar referência pro time, a gente vai mexer muito com o ego. Porque não adianta, quando você é alçado a um cargo de liderança, você é alçado a tomar a responsabilidade ou assumir a frente de algo, isso vai mexer com o seu ego e pode ser pro lado bom, pode ser pro lado ruim. Mas, se você conseguir conduzir isso da maneira correta, essa pessoa ela vai ser vista diferente pelas pessoas que estão lá embaixo. Ou ela mesma vai se enxergar diferente. Porque poder traz esse lance de, meu Deus, eu tô me desenvolvendo, eu sou melhor, eu preciso chegar nesse próximo nível. Não sei se tu acredita nisso, né? Mas eu tenho um pezinho nisso muito forte. Não, mas eu acho que tá conectado. Até porque, assim, eu
eu conversei bastante sobre isso, inclusive nessa última quarta-feira, no encontro de mentoria com as minhas alunas, assim. Foi bem interessante porque a gente trouxe muito de que, cara, o ser humano, ele é egóico, não tem como. Todas as pessoas são, e dependendo do jeito que você fala pra elas, alguma coisa pode ser ferida dentro dela. E é o ego, no final das contas, sabe? Porque só ela sabe o que ela é boa, o que ela não é. Ninguém de fora pode dizer que você é mais ou menos, só que a gente se afeta, porque o nosso ego diz isso. E na liderança, nossa, tanto que, assim, um dos maiores desafios que eu recebo é de ter, eu chamo de liderança perdida, né? Tipo, são os líderes perdidos dentro da empresa e fala, Aline, eu tô me desenvolvendo enquanto líder, por exemplo, coordenadores. Aline, eu tô me desenvolvendo enquanto líder, mas a minha gerente... O meu gerente, não dá. Ele é tudo que você fala de liderança perdida, ele é. Tipo, e aí, como é que eu faço? Mas é justamente por isso, tem muitas pessoas que acabam vendo... E agora deixa eu fazer a conexão com o ego, né? E geralmente, como é que é esse comportamento da liderança perdida? É aquela pessoa que, tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, faz do meu jeito, ela fala uma coisa e depois faz outra. Tipo, é completamente incoerente e geralmente ela faz isso porque eu tô mandando. Eu sou líder, então eu faço o que eu quiser, sabe? Então acaba envolvendo o ego. Agora fazendo a conexão com o ego que eu abri o looping, né? Não, e perfeito, né? O ego, ele vai mover muitas coisas. E, cara, eu trouxe um pouquinho da minha experiência, eu trouxe um pouquinho de o que eu acredito que eu uso muito para formar líderes, e óbvio, a gente vai falar mais coisas aqui, mas o que mais você enxerga? Tem mais alguma coisa que você analisa? Ou melhor, a gente pode entrar para essa parte, beleza, eu comecei a enxergar algumas potenciais pessoas. Ou o que eu preciso analisar nessas pessoas para entender que elas são potenciais? A gente falou até um pouquinho no último podcast que eu participei aqui, a gente comentou dos 8 comportamentos, né, que eu digo que são os 8 comportamentos da liderança autêntica, justamente porque você tocou num aspecto que é, quando eu me conheço, eu sei dos meus pontos fortes, eu sei dos meus pontos fracos, eu automaticamente vou buscar pessoas que são complementares a mim, porque assim eu formo um time muito forte. Então, só para pincelar esses 8 comportamentos, eu digo que é o autoconhecimento, autenticidade, ativação, atenção, e só para pincelar esses 2 últimos aqui, ativação seria aquela pessoa que tem iniciativa, que tem proatividade, e a atenção é a pessoa que escuta, ela presta atenção, ela não tá enquanto conversa com você, mexendo no celular. Não, ela tá ali, prestando atenção no que você tá falando. Né? Presente, exato. E aí os outros 4 Cs é coragem, porque tem que fazer feedback, tem que tomar decisão difícil, tem que demitir. Criticidade, que é basicamente senso crítico, né? Pensar antes de tomar decisões. Combinatividade, que seria essa habilidade de combinar. Murilo Gun mesmo. Essa habilidade de combinar pessoas, sabe? Botar a pessoa certa no lugar certo, de combinar comportamentos e talentos e habilidades técnicas. E o último, coerência. Lembrei. Coerência é fazer aquilo que fala. É você ser coerente. Por exemplo, eu tenho uma cultura da empresa, eu quero que a gente viva assim, mas eu sou a primeira pessoa a quebrar todas as regras que eu mesma coloquei. Ninguém confia em pessoas assim. Então, coerência é um princípio, é um pilar mesmo, né? E aí você começa a analisar dentro do time quem segue esses comportamentos, ou alguns desses comportamentos podem ser mais importantes que os outros. Eu tendo a acreditar que quando eu começo a entender e pensar em líderes ali dentro do meu time, cara, pra mim, senso crítico é uma coisa que me explode muito a mente. Meu Deus. Esse cara... Ativação também. Ativação aparece. Ela aparece. Então... O principal ponto que eu promovi o Matheus foi pela disciplina, senso crítico e proatividade, que vem da ativação. Sim. Cara, pra mim tem uma cena muito louca, assim. Eu voltei de um evento e a gente ia entrar em lançamento naquela época. Para entrar em lançamento, tinha um monte de coisas que eu tinha que fazer. Script novo, formulário de vendas novo, formulário de sessão estratégica, arrumar o radar, tudo isso. Eu que fazia tudo isso. Cara, quando eu voltei do evento e fui pensar em fazer isso, tava lá todos os links prontos. Assim, caralho, isso aqui foi muito bom que o Matheus fez. Olha só, olha quanto tempo que eu ia perder, eu tava com a minha cabeça... Meu Deus, eu preciso fazer aquilo. E já tava tudo pronto. E dali em diante, foi só pra frente. Todas essas coisas. Ele faz? Então faz. O radar tem que preencher? Deixa que ele preenche. E aí ele foi pegando essas responsabilidades. Eu dei algumas, só que ele que foi pegando as outras. Ele que se promoveu naquele momento, não fui eu. Tinha outras pessoas que tinham responsabilidades, que entregavam as coisas, só que ele acelerou, porque ele tinha aquilo como objetivo. Sim. E percebeu, porque ele teve essa criticidade para entender, peraí, o João vai chegar do evento, e ele vai ter que fazer, e não vai funcionar, e ele teve essa ativação para lá executar. Sim, perfeito. Até respondendo a tua pergunta que tu fez, o que eu gosto de fazer é, primeiro, verbalizar
que existe essa oportunidade. Ótimo. E dentro disso, trazer um pouco de clareza do que eu espero de alguns comportamentos. Não necessariamente, olha, é assim, tipo, pô, mas são posições, o que eu espero de cada uma dessas posições? E dizer que existe essa oportunidade. A partir disso, eu falo, olha, quem sente que, cara, tem vontade de um dia ocupar essa posição, não digo essa, mas em algum momento da vida, cara, deixa claro pra mim que gostaria. Ótimo. Porque eu acredito que antes da pessoa ter todos esses comportamentos que eu falei, ela tem que ter vontade. Porque se ela tiver vontade, ela consegue desenvolver essas habilidades. Tudo bem que algumas delas podem ser um pouco mais demorado, um pouco mais difícil, mas assim, é desenvolvível, porque são habilidades comportamentais. Não, perfeito. E como é que, quando você vai falando, vai vindo um monte de lembranças, assim, né? Como é que eu fazia isso? Era em conversa individual. Por isso que a rotina de one-on-one é essencial para entender e conhecer o colaborador. Total. Nem todo mundo vai querer ser líder. E eu, como líder, preciso saber se a pessoa quer ser líder ou não. Sim. Então, eu jogo a oportunidade no ar, eu monto a visão, eu mostro o organograma, no futuro a gente vai ter isso, vai ter essa e essa posição. E as pessoas já começam a entender, putz, eu acho que eu quero aquela posição, eu acho que eu quero aquela posição. Então, nas conversas individuais, a gente vai conversando, entendendo os objetivos, os objetivos futuros das pessoas, os sonhos, os desejos, e tentando entender, se essa pessoa desenvolver essa habilidade, talvez ela possa concorrer a essa vaga. Se essa desenvolver essa habilidade, ela pode concorrer a essa outra vaga. Então, nas conversas individuais que eu consigo descobrir se essa pessoa está afim ou não. Sim, perfeito. Então, eu vou mais por essa abordagem mesmo, né? E daí depois o que a gente comentou, de dar alguns desafios, delegar, fazer perguntas. Aí um ponto que é muito importante, um plano de desenvolvimento individual mesmo, né? PDI, o famoso PDI. Pô, é muito interessante. Não, e eu recomendo, assim, ó, mas fortemente, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, não promete cargo. Não promete o cargo para a pessoa. Só que promete o desenvolvimento dela, o desenvolvimento das habilidades que ela vai ter. Ótimo. No final, se ela desenvolver todas as habilidades, possivelmente vai ser uma consequência. Mas por que eu falo não promete? Ah, mas Aline, tá certo, eu vou promover essa pessoa. Porque depois pode ser que dê alguma coisa com as vendas. Pode ser que teu financeiro não permita agora. Pode ser que você tenha que fazer um downsell. Pode ser que essa pessoa tenha alguma mudança de comportamento no meio do caminho que não fica mais alinhado. Pode ser que tenha alguém melhor do que ela. Exato, pode ser que apareça uma pessoa que se destaque muito mais, é muito mais rápido, você fala, cara, e aí? Então não promete, porque daí na hora que você for tomar a decisão, você toma seguro. Olha só que legal. Quando aí as pontas vão se conectando, né? Quando eu fui formar a minha primeira liderança, dei várias responsabilidades para todo mundo nos primeiros meses. Isso foi mais ou menos em setembro de 2020. Setembro de 2020. Isso, setembro de 2021, na verdade, não 2020, setembro de 2021. E aí, algumas pessoas começaram a se destacar. E aí eu encontrei 3 pessoas que começaram a se destacar. Só que uma dessas pessoas que começaram a se destacar, ela tinha acabado de entrar na empresa. E, cara, ela foi atropelando e ganhando várias responsabilidades. Por quê? Porque ela tinha acabado de entrar, mas porque ela estava entregando muito e gerando resultado. Tudo bem, ela já tinha passado um tempo atrás na empresa, saiu e voltou. Só que quando ela voltou madura, voltou com várias habilidades e tudo mais. E ela começou a destacar. E eu meio que selecionei 3 pessoas que eu ia olhar mais de perto. E aí, uma delas era o Matheus, que foi promovido. E só que começou a rolar até mesmo um conflito de, mas pô, olha só, ela acabou de chegar e tá aí. E aí foi onde a gente foi mandando recado pro time. Cara, não é tempo de casa que vai fazer você ser promovido. É o que você me entrega no dia a dia. Essa pessoa que chegou primeiro, ela acabou não sendo promovida, porque o Matheus, ele se destacou mais naquele momento, mas ela participou e saiu na frente de outras 10, 12 pessoas que eu tinha lá no time. Não, 10, 12 não. Na época acho que eram 10 pessoas que tinham no time e ela saiu na frente ali de outras 10. Ela, Matheus e mais uma pessoa saíram na frente de outras 10, mesmo eu dando várias responsabilidades. E óbvio, tinha pessoas que não queriam ser líderes naquele momento e nem fazia sentido, porque eram técnicos e estavam desenvolvendo ainda a parte técnica e não estavam com outras habilidades. E um ponto importante, o Matheus nunca foi o meu melhor pré-vendedor e nunca foi o meu melhor vendedor, mas ele foi promovido pelas habilidades que ele desenvolveu no campo de batalha. Sim. Ou não só no campo de batalha, mas nos estudos que ele foi fazendo também. E aí, comecei a formar, e aí algumas pessoas foram se destacando, e essa pessoa começou a se destacar também, só que ela não foi selecionada, só que isso gerou um burburinho dentro da empresa. Por quê? Cara, como assim? Ela já
acabou de chegar e já está tendo essas responsabilidades. E aí vem o nosso papel como gestor ir lá e deixar isso muito claro. Aqui ninguém vai ser promovido por tempo de casa, aqui a gente está analisando isso. Então, esse papel do gestor, do líder, deixando isso claro e comunicando para o time é muito importante, mostrando que todo mundo tem potencial e pode chegar lá, mas tem que executar no campo de batalha, no dia a dia. Sim, perfeito. Até disso que tu tá falando, não tão conectado, mas acabei me lembrando de um dos erros que eu cometi. Logo no início, assim, quando eu comecei a ser líder de líder mesmo. Porque, assim, uma coisa é você delegar alguns desafios, essa pessoa, ela até ter algumas responsabilidades sobre outras pessoas, como, por exemplo, tem um processo que acabei levando para a empresa que eu fazia parte, através de um benchmarking que eu fiz, que pelo benchmarking tinham chamado de Shadow, e aí eu não gostei desse nome, levei para a empresa e falei, galera, vamos pensar no nome mais legal. Aí a gente pensou em padrinho, madrinha, aí veio o anjo na jogada. Sim. E aí, por exemplo... Uma baita de uma ferramenta. Cara, na moral, ela é muito boa, assim. Que basicamente consiste, a gente já falou isso, eu imagino que eu já deve ter falado em outro podcast sobre isso, né? Eu não lembro agora, mas vou dar um resumo. Basicamente consiste em, quando vai entrar uma pessoa nova, você vê, tá entrando, por exemplo, um pré-vendedor. Eu tenho um pré-vendedor aqui que, é bom, se destaca, geralmente ele já ajuda outras pessoas no dia a dia. Vou botar essa pessoa pra, ao invés de eu parar tudo que eu tô fazendo pra abrir, mostrar ferramenta, mostrar CRM, mostrar isso, tipo assim, como é que abre a pasta, como é que faz isso? Ao invés de eu fazer isso, eu boto uma pessoa que já vai desenvolver a habilidade dela, desenvolver a comunicação dela e vai repassar um monte de coisa pra essa pessoa. Eu continuo sendo líder, eu continuo passando informações importantes como descritivo de cargo e assim por diante, eu continuo com responsabilidades maiores, só que aquelas pequenas que não vai mudar em nada ser eu ou ser outra pessoa, delega para outra pessoa fazer. E é muito interessante que esse acompanhamento, ele acaba acontecendo, os primeiros erros, os primeiros ganhos, é essa pessoa também que virou anjo, que faz esses feedbacks. Então, para isso, você precisa treinar essa pessoa que vai ser anjo também, né? Mas eu comentei sobre isso porque eu tinha já... É diferente você ser líder de pessoas pontuais, como um anjo, que Por tá 3 cuidando meses, de né? outra pessoa, exato. De você ser líder de um líder. Que é uma pessoa que é responsável por aquela equipe. Mas, esse processo do anjo, ele é fenomenal. Nossa, me veio aqui vários flashes, assim, porque quando eu desenvolvi, voltando àquelas 3 pessoas, e uma delas era o Matheus, cara, eu comecei a centralizar os anjos nessas 3 pessoas. E aí foi onde o time começa a perceber, peraí, aqui acho que tem algumas pessoas... Tem os preferidos. Tem os preferidos ou quem se destacou aqui nesse momento. Porque, cara... Chega um momento que eu preciso ser intencional como líder. Cara, eu preciso promover alguém logo, preciso formar alguém logo, então eu não posso... Não dá pra dissipar energia. Não dá pra eu botar 10 pessoas. Eu dei várias responsabilidades, algumas se destacaram, agora coleto essas responsabilidades, jogo neles e jogo o anjo, que o anjo era quase como o desafio final. Se tu tá indo bem como anjo, tu conseguiu fazer essa pessoa, ou fazer o mínimo viável como anjo, opa, peraí, eu acho que agora tu... Se chegar ao cargo, você pode ser promovido. E eu queria só fazer um parênteses aqui rapidinho sobre prometer. Eu faço muito isso dentro da área de vendas. Eu contrato todo pré-vendedor e eu prometo para ele o seguinte: eu vou te entregar todas as habilidades para ser um vendedor. Essa é a minha promessa. Eu só não posso te garantir que eu vou te promover. Porque te promover vai depender de a empresa crescer, eu abrir vaga e você performar com os resultados. Mas as habilidades necessárias para chegar aqui, eu vou te entregar. Perfeito. E a mesma coisa pro líder. Eu não posso te promover, não posso te garantir que você vai ser líder, mas eu vou te entregar, a partir do momento que você acha a pessoa que você vai desenvolver, eu vou te entregar uma série de habilidades que vai te preparar para ser líder. Perfeito. É essa lógica mesmo. E aí, voltando que eu ia comentar, assim, sobre alguns erros que eu cometi, eu acredito que o primeiro deles é assim, eu sabia que eu precisava dar espaço para essas pessoas atuarem. Primeiro, aquela coisa, cara, as pessoas que eram na minha equipe eram os meus bebês, assim, né? Não, é no sentido de que, você se apega. Porque você faz as conversas individuais, aí nessas conversas individuais você escuta muitas histórias, e muitas histórias muito pessoais. E eu ia parar de ter aquelas conversas. E aí eu fiquei, nossa, me doeu muito, assim, fui passando o bastão e tal. Então, beleza, mas isso não foi um erro, isso só foi um sentimento que eu senti, beleza. Só que daí, nesse momento de passar esse bastão, eu digo que eu cometi um erro, mas se não fosse esse erro, eu não teria tido todos os aprendizados e foi um erro quase que intencional, que foi dar um passo atrás e deixar essas lideranças atuarem com autonomia. Claro,
Foi primeiro uns 3 meses aí acompanhando, validando tudo, tipo, fazendo reunião tudo junto. Só que passou esse tempo, eu falei, olha, agora você conduz as reuniões, você que faz o que tem que ser feito, eu não participo mais. Depois a gente, só nas nossas reuniões semanais, né, que eu tinha sempre uma reunião semanal com as lideranças, a gente para e vê o que tá rolando, né, o que tá tendo desafio e assim por diante, como é que estão as pessoas. E isso foi, assim, muito positivo no sentido de que eu vi depois que quando recua demais, também é um problema. Você, enquanto líder de líderes, você tem que se manter de alguma maneira perto da operação, mas perto o suficiente para você ver o que está acontecendo e longe o suficiente para não invadir a hierarquia, para manter a responsabilidade daquele líder sempre como a pessoa responsável pelos resultados, pelas falhas, por tudo que acontece. Só que você tem que estar minimamente perto para garantir que a cultura está sendo feita da mesma maneira que deve ser feita, para garantir que os processos ainda estão sendo seguidos. É o famoso gastar sola de sapato, né? Então, de vez em quando, pelo menos uma vez a cada 2 meses, eu fazia uma conversa individual com a base. Sim. Só para trocar uma ideia. De vez em quando eu ia lá e fazia uma conversa individual como coleta de feedback da liderança acima. Então eu fazia isso, tipo, essa do feedback da liderança acima eu fazia, tipo, a cada 6 meses, mais ou menos. Boa. Mas, tipo, eu ia fazendo essas jogadas, só que assim, eu digo que foi um erro, porque quando eu me afastei, eu fiquei mais ou menos uns 5 meses mais afastada, mas assim, claro, na mesma sala, trabalhando junto. Sim, mas tem um ponto aí muito importante, é que a gente vai executando algumas coisas e fazendo algumas coisas mediante a nossa rotina. Então, Claro. Você viajava pra caramba, você produzia conteúdo pra caramba já na outra empresa. Então, isso foi ficando confortável pra você. Não, deixa. Não sei se foi isso que aconteceu contigo, mas foi o que aconteceu comigo. Mas pode continuar. Tipo, pra mim foi um misto disso. Um misto de tipo, ai, tá doendo, eu queria estar aqui perto, mas não, eu tenho que deixar eles. E aí eu me afastava. E o misto de, nossa, mas que bom que eu não tô tendo que cuidar mais dessas reuniões e dessas coisas. Só que daí chegou um momento que eu falei, peraí, essas coisas já não estão mais saindo como elas saíam antes. E é hora de você sutilmente entrar junto. Olha, vou participar, uma vez por mês vou participar dessas reuniões. E aí você vai lá, se posiciona e tal. Só que sempre tomando muito cuidado pra não tirar a autoridade do líder. Porque senão você volta toda a responsabilidade pra você. De novo, você infantiliza essa liderança, faz com que o time fique buscando você e você vira gargalo de novo. Então tem que tomar muito cuidado. Eu, pelo menos, gosto muito da postura de, cara, aconteceu alguma coisa muito nada a ver na reunião que eu falei, mano, que coisa é essa? Eu vou me posicionar ali rapidamente, mas de uma maneira sutil, e chamar meu líder depois. Que bosta! Assim, meu anjo, o que aconteceu aqui? Que direcionamento foi esse? E aí eu vou trocar ideia, vou conversar, vou entender. Inclusive, o jeito de fazer feedback muda completamente. Porque com a base a gente vai tomar mais cuidado. Muito bom tu falar isso. Né? A gente vai, deixa eu te Tem explicar. mais dedos. Tem mais dedos. Claro que conforme tu vai pegando intimidade, você vai ficando mais de boa. Só que com os líderes, eu vou dizer assim, por exemplo, quando eu ensino a fazer feedback, eu ensino a fazer o feedback marca, que é do Randy Stefano, não é uma metodologia minha, é do Randy Stefano. Marca. Não, é Lynne Decker, eu conheço como Lynne Decker. Então tá, João. Mas o feedback marca basicamente consiste em você trazer evidências, você mostrar as consequências daquilo e e ter um plano de ação a respeito disso, né? Isso tudo dentro das letras ali. E eu recomendo que você faça ele sempre bonitinho desse jeito quando você vai fazer o feedback com essa equipe. Quando você vai fazer um feedback com os líderes, às vezes só olhar e fazer assim, ó. Pra quem tá só escutando, a Aline botou o dedo no relógio e bateu 3 vezes com o dedo indicador no relógio no pulso direito. Esquerdo, João. Esquerdo. Mas, tipo assim, que claro, eu já tinha mais intimidade, ou eu começo assim, pô, fulano, eu vi que aconteceu outra coisa, o que rolou? Eu já vou diferente, eu vou com outra postura. Só expressão, é que nem a tua mãe falando contigo. É só expressão, tipo, abre o relatório, isso aqui. Exato. São Às coisas, vezes, sim. São coisas muito, bem, muito diferente. Bom que tu tocou nesse tópico, porque eu acho que isso é até um filtro. É um filtro para entender quem tá preparado ou não para ser líder. Não que a gente vai... entenda uma coisa. Não é que você vai ser desrespeitoso com as pessoas. Em nenhum momento você vai desrespeitar ninguém. Só que o nível de conversa, a conversa ser muito mais diretiva, a conversa ser muito mais com um tom... Diretiva não, direta. Direta. A conversa ser muito mais direta. A conversa ser com um tom, não um tom mais delicado, um tom mais severo. Severo não, mas um tom mais firme. Vai ser com o teu líder. Porque é um filtro. Porque se esse cara não tá preparado para ter esse tipo de conversa contigo, para muitas vezes quebrar o pau contigo, esse cara não vai ter estômago muitas vezes suficiente para lidar contigo. Quebrar o pau, eu digo, entrar em discussão mesmo. E difícil ele crescer também na carreira, né? Porque,
você tá hoje numa posição. Se você tá fazendo a tua empresa crescer, que eu imagino que é o objetivo de quem tá assistindo esse podcast, você precisa ir desenvolvendo estofo na pessoa, né? Estofo emocional pra ela poder, tipo... Sim. Porque ela vai ocupar o teu lugar uma hora. No sentido de que você vai ter outro desafio. Eu quero crescer, pra crescer eu preciso ter mais gente. Aí vai ter que ter alguém ali no meio. E aí? O Bernardinho fala uma coisa. Fazendo uma analogia de novo com o esporte, né? Aos campeões do desconforto. Pensando que foi uma corrida para essa pessoa se tornar líder com outras pessoas e ela ganhou, a partir do momento que ela ganhou, eu preciso gerar desconforto nela. E a minha própria comunicação, sendo mais certeira e sendo mais direta e sendo mais sem tanto amorzinho com essa pessoa, é um novo desconforto que ela não está acostumada. Então eu preciso adaptar ela para esse novo momento. Até porque se eu sou líder de líder e eu tenho outro líder acima de mim, e geralmente, quando eu tenho outro líder acima de mim, sei lá, 60%, 70% das vezes vai ser o dono da empresa, a não ser que você trabalhe em uma empresa muito grande, que vai ter diretoria e tudo mais. Cara, esse cara ele vai vir rasgando pra cima de ti, porque você vai representar uma responsabilidade muito grande para aquela empresa. Então, não tem mais dedos. Mas assim, não é você passar a pressão do mesmo jeito que você recebe. Obrigado, Aline. Você continua sendo um filtro. Só que você precisa começar a estimular um nível de maturidade de conversa diferente, né? Essa é a lógica. Mais cobrança, ser mais incisivo algumas vezes. Eu acho que a cobrança é fundamental, né? É tentar entender, porque a gente cobra de quem a gente enxerga potencial. E eu preciso gerar desconforto naquela pessoa para a pessoa crescer e começar a conversar com o time do jeito certo e gerar aquele resultado com o time. Gente, não estou falando para você ser um arrogante, um ignorante, nem nada. Mas vão ter momentos que você vai ter que ser firme, pulso firme para tomar algumas decisões. Porque algumas vezes você vai ter que trazer decisões que veio de outros lugares e fazer aquela pessoa também compreender. Então, tudo isso é desafio. E eu tenho uma coisa que eu gosto de falar bastante, que assim, cara, se você deixou a regra do jogo clara, cobre sem medo. Faz o feedback sem medo. Vai de consciência tranquila. Agora, se a regra do jogo não estava clara, você em nenhum momento falou sobre isso, a pessoa ela tinha que ter uma bola de cristal pra entender aquilo que você tá falando, aí por que eu vou ser firme? Eu falo, pô, fulano, olha só, o que rolou aqui? É que essa parte não tava clara, a gente nunca tinha falado sobre isso, é uma nova estratégia, é um novo cliente. Exato. Pô, de verdade, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião pra fazer esse alinhamento? Por que eu vou pressionar a pessoa se eu também errei? Pô, então vamos se resolver. Agora, se eu falei, eu quero desse jeito, a gente combinou assim, você mesmo me trouxe que ia executar desse jeito e eu dei o ok, e a pessoa vai lá e me faz uma coisa completamente oposta, eu falo, pô, meu consagrado, que a gente não combinou outra coisa? Como assim? Me fala o que rolou aí no meio. Exato. É diferente, né? Exato. E, Line, olha só, esses dias, tá? Com uma das minhas lideranças aconteceu. Hoje eu tô no papel de dono de empresa e com mais líderes abaixo de mim, né? E aí o que acontece? Cara, eles, e eu já direciono o que ele falou é lei, entre aspas, né? Fala com ele, discute com ele, conversa com ele, não é comigo. Quando, no caso, alguém da base vai falar contigo, exatamente. Quando alguém da base vai falar comigo, João, eu vou precisar faltar amanhã. Não. Cara, o problema é teu. Te vira com o líder. Te vira com o líder aqui, com o líder de marketing, líder de comercial, tudo mais. E aí aconteceu uma situação esses dias, que foi a seguinte. Um dos meus líderes deu um discurso, chamou outra pessoa, deu um discurso sobre um comportamento. E aí, beleza, ele foi lá, deu o discurso, trouxe em geral pro time e tudo mais. Eu disse, não, beleza, ok. Porque o líder falou assim, não, tudo bem, o líder falou isso. Aí, deixei, não tirei a responsabilidade dele, daí chamei ele no canto. Deixa eu te falar uma coisa. O que você fez? Eu vou acatar, tá tudo bem. Só que eu preciso que você seja coerente com isso. Porque não adianta você pedir esse comportamento aqui pras pessoas e aí você fazer algo extremamente parecido. Então, eu quero que você analise. O que você falou, você vai manter a sua coerência? Porque assim, eu olhando de longe, eu acho que não precisa ser assim. Mas, cara, eu não vou interferir na tua liderança. Tá tudo bem. Se você achar que deve ser feito dessa maneira, não é o que eu preciso interferir. Só que você tem que tomar cuidado com a tua coerência. Porque eu já vi diversos comportamentos teus e vejo isso acontecendo que tá diferente com a tua fala. Sim. Que esse teu comportamento tá condicionado ao teu humor. Sim. E aí eu fiz esse cara refletir. Não briguei, não fiz nada, mas troquei uma ideia sincera. Sim. Resumo da história.
ele teve que rever esse pensamento dele, porque era um feedback que eu dei pra ele sobre o humor dele, condicionado ao que ele aceitaria e o que ele não aceitaria. Ele conseguiu entender e ele foi lá conversar e trocar ideia com a pessoa que ele tinha dado feedback. Perfeito. Porque o meu papel como gestor não era tirar a autoridade dele. Se ele quisesse assumir aquela bronca, vai, assume, vai pra cima. Sim. Mas você precisa ser, lá, né, um dos Cs, coerente. Sim. Falta de coerência aqui não vai rolar. Isso é bem interessante, João, porque eu sempre falo para as minhas alunas, tipo, elas têm que estar fechadas com a liderança. O que é tá fechada? É tipo, tá fechada. É tipo, se vai quebrar o pau, se vai discordar, discorda entre as lideranças. Quando chega na frente do time, o time não tem que saber o que rolou, se discutiu, se você concorda ou não concorda. Você tem que levar a ideia fechada. Isso é maturidade. Inclusive, por exemplo, já tiveram muitas atitudes que, tipo, eu não concordava com aquilo, me posicionei nos momentos, só que eu entendi que tinha uma lógica por trás. Na hora que eu levo pro time, antes até de levar pro time, eu falo, olha, eu não concordo com tudo isso, mas eu vou fechar contigo. Eu vou comprar essa ideia, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer pra entregar essa ideia do jeito que você me trouxe. Beleza? Beleza. Quando eu levo pro time, eu falo, a estratégia é tal. Mas, Aline, como assim? Galera, vai ser boa por causa disso. Eu vendo a ideia pra eles, mesmo que eu não concorde tanto, porque eu fechei com a minha liderança. Agora, isso obviamente nunca feriu os meus valores, não era algo que me corromperia de nenhuma maneira, eram só estratégias que eu tinha uma visão diferente de estratégia. Agora, se a gente chega no caso de que é uma... Aí, acho que eu já vou até pegar um gancho de um tópico que eu ia comentar, sobre a similaridade versus diferenças, né? Tu já falou sobre isso até mais lá no início do podcast, mas, tipo, você precisa ter semelhança suficiente com todas as lideranças da equipe ao ponto de que as pessoas tenham uma mesma linha de raciocínio, tenham os mesmos valores, né? Ou seja, a cultura da empresa, mas, ao mesmo tempo, se você contrata pessoas só iguais a você, ou promove somente as pessoas iguais a você, porque é muito comum. Você fala, nossa, João ali da minha equipe, ele é muito parecido comigo, vou promover ele pra líder. Cara, que erro. Porque você vai ter uma pessoa que é igual a você, isso pode gerar, inclusive, muito conflito de ego, porque essa pessoa vai começar a fazer coisas que você gostaria de fazer, ou ela não vai conseguir entregar coisas que você gostaria que ela fizesse, porque ela tem um perfil comportamental parecido com o seu. Agora, se você se conhece os pontos fortes, conhece os pontos fracos, e sabe, isso inclusive aconteceu comigo, que eu posso dar esse exemplo. Ótimo. Cara, eu sempre... Só queria fazer um ponto. É um dos pilares de uma metodologia muito foda de liderança, autoconhecimento. É isso. É isso. Um líder precisa se conhecer. Não, total. Mas, tipo, nessa parte de como que foi a experiência comigo, eu sou uma pessoa... Eu sou bastante organizada, mas eu não sou naturalmente organizada. Eu me forço a ser organizada. Então, é desconfortável pra mim quando eu tenho que sentar, montar um processo, organizar, alinhar uma planilha. Cara, eu faço porque eu tive que aprender a fazer, não tinha jeito. Era só eu fazendo isso. Só que eu não gosto de fazer. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de liderar as pessoas, eu gosto de pensar em estratégia, eu gosto de sentar com o time e falar assim, a gente vai fazer desse jeito, é pra esse caminho que eu vou. Eu gosto muito de entregar conteúdo, de dar aula. Eu gosto muito de fazer isso. E também tem uma parte, vou só complementar o que eu imagino que tu goste, porque é algo... Eu tenho um perfil, às vezes a gente tem um perfil muito parecido, eu e você, em alguns pontos. A gente converge em muitas coisas. E porque tu falou só de coisas gostosinhas, mas você também gosta, e eu também gosto de resolver problema, de lidar com situação difícil com o colaborador. É porque a gente tem uma linha de raciocínio que encontra caminhos, né? Em algumas coisas, em outras coisas não, mas tá tudo bem. E lidar com essas situações difíceis também, que são as partes não gostosinhas da liderança, dar feedback, cobrar as pessoas, pegar o colaborador que tá com um momento difícil e tentar entender, a fazer todo esse outro papel que também é bem difícil, só que não é tão burocrático como algumas outras coisas, que é o que você não curte tanto na parte da liderança, ou essa parte de ter que organizar as coisas, né? Só queria complementar isso também. Sim. E aí, quando eu comecei a tomar a decisão de quem seriam as pessoas que seriam coordenadores da minha equipe, inclusive, um dos erros que eu sinto que eu cometi, mas assim, eu não acho que foi um erro. No final das contas, funcionou muito bem. Uma das pessoas que eu trouxe de fora funcionou bem por um tempo, só que eu entendi que tinham habilidades que pra ela não se conectava. Eu precisava que ela teria, eu precisava que ela tivesse, mas ela não se conectava com aquelas habilidades. E aí, entendendo isso, essa pessoa, ela saiu da equipe, eu trouxe uma outra pessoa já com todos os pontos que eu precisava. Então, que comportamentos eram esses? Era o comportamento de ter uma pessoa com um perfil muito planejador e metódico mesmo, sabe? Porque eu tava numa equipe, essa equipe que essa pessoa iria entrar, era uma equipe que precisava reorganizar os processos, reorganizar as rotinas, precisava olhar e acompanhar bem de perto, mas assim...
era um time que tinha um volume de demanda muito elevado e uma rotina muito intensa. Então eu precisava de alguém que fosse minimamente organizado, porque essa é uma equipe extremamente criativa. Eu precisava de alguém bem organizado pra manter essa equipe entregando o que tinha pra entregar. E, cara, funcionou muito bem. E a outra liderança que eu tinha, que foi uma das pessoas que eu promovi, desenvolvi dentro de casa, uma pessoa que tinha um perfil muito pragmático e extremamente racional e analítico. Então isso era muito interessante, porque quando a gente se reunia nós três, nas reuniões de liderança, cara, era muito complementar. Eu trazia um monte de ideia, mas ao mesmo tempo ele trazia um ponto de vista crítico ou fazia questionamentos. O outro já conseguia pensar como que a gente ia estruturar isso em execução e processos. Era um perfil, assim, de habilidades muito complementares. E por isso que, tipo, você tem que ter pessoas semelhantes a você, o suficiente pra pensar numa mesma linha de raciocínio e ter valores semelhantes, mas diferente ao ponto de ser extremamente complementar com as suas habilidades. Aí você vai criar um time muito incrível, sabe? Sim. E, cara, é perfeito o que você fez. Você conseguiu montar essa triade com vários comportamentos. Quando eu promovi a primeira liderança, foi basicamente pensando nisso, e eu fui para uma habilidade que faltava para mim, como eu comentei, que era um pouco mais de disciplina e uma habilidade mais operacional, porque pelas demandas que eu tinha, que não era só de gestão, eu precisava fazer gestão, eu entrava muito na parte estratégica da empresa, produzia conteúdo, viajava muito, porque tinha outras responsabilidades de gestor comercial, que talvez era até um pouco mais do que gestor comercial, que eu entregava isso também. Então, eu precisava de alguém que tinha essa mesma linha de raciocínio lá dentro para manter a minha coerência, mas que tivesse outras habilidades para me ajudar a dar conta da minha própria função. E aí foi onde que o Matheus, eu encontrei no Matheus boa parte dessas habilidades. Perfeito. E depois a gente foi entendendo que precisava ter outras pessoas também, que aí foi casando algumas outras coisas. E hoje no Toca o Sino a gente enxerga a mesma coisa. Então hoje no Toca o Sino eu tenho um cara que ele é muito semelhante a mim na habilidade técnica, que hoje eu tenho o Marcelo, que, cara, ele é meu líder técnico de vendas pra caramba. Eu costumo dizer que o Marcelo é o meu maior case de sucesso como vendedor, então ele conseguiu hoje assumir a minha responsabilidade. Hoje eu não formo mais os vendedores. Ele que treina. Ele que treina. A minha metodologia tá lá, ele assumiu aquilo pra ele e foi acrescentando coisas e, cara, um case de sucesso. O Lucas Rodrigues. Há 3 dias a gente começou uma operação nova, começamos uma nova operação para vender. E aí, eu tenho 2 vendedores, o Marcelo e a Bruna, e tenho outras pessoas que vendem também. Só que nessa operação a gente escolheu uma das pessoas que se destacaram um pouco mais para colocar ela como vendedor. E aí o que aconteceu? O Marcelo cuidou intensamente, ele já cuida de todo mundo, mas nas últimas semanas ele cuidou intensamente do treinamento dessa pessoa. E quando a gente foi para o campo de batalha executar nos últimos 3 dias, olha que louco, já foram... que eu vim pra cá, eles estavam lá vendendo, né? Mas até eu sair de lá hoje, já tinha sido 24 vendas em 3 dias. Dessas 24 vendas, o Lucas está liderando o número de vendas. O Lucas ele fez a primeira venda, que tinha um bônus, um prêmio para quem fizesse a primeira venda. E também... ele, nesse momento, ele é top 1 no ranking de 3 pessoas com mais vendas. Então, dessas 24, ele fez 9. Tá? E as outras estão divididas entre o Marcelo e a Bruna. Isso é muito louco, porque o Marcelo ele assumiu esse meu papel de desenvolver outros líderes, de desenvolver outros vendedores. Então hoje ele tem esse papel técnico. É óbvio, eu tenho muitas coisas que eu ainda discordo dele, tento entrar em pontos, mas cara, contra resultados não tem muita argumentação. Ele tá fazendo a galera gerar resultado. E eu vou educando ele para algumas coisas que eu quero, e tem algumas coisas que ele já se tornou tão grande naquele momento que eu preciso respeitar também. É justo, é o teu papel fazer isso. Exatamente. Então, esse é um case muito legal. E aí, de um outro lado, eu tenho o Matheus, que como gestor, ele cuida de processo, ele cuida de ferramenta, ele cuida de colocar e cobrar as pessoas. Então, eu tenho de um lado um cara que se tornou tecnicamente muito acima da média, que ele me dá muita velocidade, porque quando eu pego hoje a operação, antes o João pegava a operação, quem que tinha que ir pro campo de batalha vender, aprender a vender, ensinar os outros, era eu. Agora não, é o Marcelo, tá lá. É o meu time, assim, eu entro com estratégia, Marcelo aprende a vender, Matheus põe as coisas para funcionar. Então, quando você formou a tua triade, hoje a gente conseguiu formar esse time muito legal, que é a direção da empresa, né? Os dois hoje, além de tudo, eles são meus sócios dentro da operação e me ajudam a conduzir tudo isso. E aí a gente está formando outras pessoas como liderança abaixo da gente. Então, foi casando essas habilidades, esse mix de habilidades, que o Marcelo ele era muito parecido comigo. O Matheus ele já tinha algumas diferenças minhas, só que o Matheus sempre pensou muito parecido e o Marcelo sempre pensou muito parecido, só que ele tinha habilidades semelhantes a minhas. Por que eu trouxe esse ponto? Agora voltando,
Porque eu entendo que muitas vezes a gente vai ter que buscar pessoas complementares, mas dependendo do ponto que você está indo, às vezes você vai ter que buscar pessoas iguais a você. Sim. Que é o nível de hierarquia que você está na tua empresa. É para onde você está indo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma transição de cargo, você deixar de ser gestor comercial para assumir um cargo de expansão lá. Cara, talvez a pessoa que eu vou ter que formar aqui vai ter que ser uma pessoa que seja semelhante a mim. Por isso que as melhores respostas sempre são depende, porque depende da sua situação. Via de regra, eu vou encontrar pessoas complementares, mas dependendo da situação, eu vou ter que encontrar pessoas iguais. Por isso que combinatividade é um dos comportamentos que faz sentido para todas as lideranças, né? Porque tem que ter essa noção. Aí, na verdade, todos os comportamentos, eles são completamente interligados, porque para eu ter combinatividade, eu preciso ter senso crítico, né? Eu preciso avaliar, ver o meu time. Só que daí, quando eu tenho essa habilidade, eu consigo combinar as pessoas, colocar elas no lugar certo, na posição certa, com as habilidades e assim por diante, né? Aline, qual que é a grande sacada que você deixa para quem ficou até agora com a gente? Eu vou pegar a sacada que foi a sacada que você e algumas outras pessoas colocaram na live que eu fiz hoje de manhã. Que à medida que você vai crescendo na empresa, no seu nível de liderança e desafios, a principal habilidade que você precisa desenvolver é a de fazer perguntas. Essa é uma das habilidades que mais vai fazer você desenvolver maturidade no seu time. Não só novos líderes, mas desenvolver a maturidade nas pessoas da tua equipe. A sacada que eu deixo se você for prestar atenção e analisar algumas pessoas para desenvolver elas para líder ou para promovê-las a líder, primeiro de tudo, entenda 2 pontos. Senso crítico, ativação. São 2 coisas que possivelmente elas vão te guiar na tua tomada de decisão. Senso crítico, porque essa pessoa precisa pensar um pouquinho fora da caixa, ela precisa ter um raciocínio lógico às vezes um pouco maior, ela não pode só aceitar as coisas. Ativação, ela pode ser proativa, ela pode buscar mais responsabilidades, então essa é a primeira sacada. E a segunda sacada, cara, delegue funções para as pessoas do teu time. Delegando com a oferta correta, você vai dar mais trabalho para as pessoas e elas vão gostar disso. Isso é fundamental. Show! Aline, queria dizer que foi um prazer inenarrável te ter aqui. É muito legal, adoro trocar ideia contigo. E você está convidada sempre para vir aqui. E você sabe, né? Você já é de casa. Quem é convidado, toca o sino. Vamos!